Boa noite aos amigos aqui presentes. Vamos começar mais um Sábado Espírita. Nossa convidada já chegou. Boa noite a todos. Vamos esperar uns minutinhos enquanto as pessoas vão entrando. Mês de agosto terminando e nosso encontro mensal aqui para a gente conversar um pouco sobre temas variados. É um bate-papo gostoso, tranquilo, temas variados e na visão espírita. Então vamos esperar. Boa noite, Valéria, Andréia. Sejam bem-vindas a mais um Sabadão. E eu já vou te chamar, Camila. Ari, boa noite. Boa noite, vamos entrando. Esperar uns minutinhos enquanto os nossos amigos chegam. Como é que vocês estão? Tudo bem? Nosso encontro de sábado gostoso. Boa noite, Ari. Camila também, a outra Camila. Boa noite. Gleison entrou. Boa noite, Gleison. O Jorge também. Esperar os nossos amigos entrarem. Espero que estejam todos bem. E convido a todos também para participar desse bate-papo, comentando, vendo a visão de vocês. Vamos começar então chamando o Gleison. Que bom, Camila. Isso, manda aviãozinho, gente. Vamos mandar aviãozinho, convidar as outras pessoas para assistirem. Vou mandar aviãozinho. Gleison? Acho que. Aê, agora sim. Boa Opa, noite. apareceu. Deixa eu mudar. Boa noite. Gleison Só tudo do preparado tá agora, bem aqui um comprou até pouquinho. a luzinha para fazer as Pois é, lives. Gostei tem de as ver. luzinhas. Tá se Aproveitar aqui. profissionalizando. Vamos mandar. Pois é, né, Pois Clarice? é, vamos mandar os aviãozinhos, Gleice, para o pessoal assistir, Vamos. eles lembrarem Boa das. noite aqui, pessoal aí. Mandar aqui os aviãozinhos pra turma aqui. Isso, para que todos possam assistir com a gente, participar. Mandar aqui os aviãozinhos. Aviãozinhos. Hum, hum. Boa noite. Isso, vamos ajudar a gente a divulgar para pessoas que vocês conhecem, quem tem interesse também de saber um pouco mais, né, de, desse assunto pela visão espírita. Acho que vou chamar a nossa convidada já, dando convite. Boa noite, Boa Camila. noite! Seja muito bem-vinda Obrigada, que prazer estar aqui com vocês hoje. com o nosso sábado. Boa noite, boa noite. Obrigada pelo convite, gente. Boa noite, A gente Camila. que fica muito feliz por você ter aceito, de você estar participando, né, hoje com a gente, para esse bate-papo gostoso, descontraído. Não, é uma honra estar aqui com vocês, eu que agradeço. Estou fixando aqui embaixo, a gente já vai começar. Ajeitar aqui o meu. Ajeitar aqui. É, pronto. Cadê? Deixa eu fixar aqui.
Acho que fixou. Fixou, Clarice? Fixou. Fixou, né? Então tá. Boa noite a todos de novo. Então, vamos começar se apresentando para o pessoal, antes da gente começar a nossa prece, para todo mundo te conhecer, Camila. Sim. Bom, eu sou a Camila, tá? Só isso, apenas isso. De Brasília. Ah, trabalho na Comunhão Espírita de Brasília, lá eu sou evangelizadora. Comecei recentemente a palestrar presencial lá também. Durante a pandemia comecei os trabalhos pelo Instagram para tentar levar um pouco da doutrina que é o Consolador, quando mais se precisou dele. E aí eu crio conteúdos, tanto aqui no Instagram, aí eu passo a mesma coisa que eu gravo aqui pro Instagram, às vezes eu boto no TikTok, no YouTube, ou seja, eu não consigo criar conteúdos diferentes para cada plataforma, mas dentro do possível. E é basicamente isso, a gente tenta ao máximo levar para mais corações essa doutrina que faz tanta diferença nas nossas vidas, né? E nos ajuda diante das dificuldades normais que todos nós enfrentamos nessa jornada evolutiva daqui. Isso é verdade. Essa pandemia deixou muita gente mal, mas também proporcionou essa nossa interação via virtual, que a gente pôde, digamos, manter um pouco mais a nossa sanidade, né? Com certeza. É isso mesmo, né, gente? E eu estou falando do sul de Santa Catarina, de Joinville, o Gleison, nosso amigo do Ceará, e a nossa convidada de Brasília. Olha que legal. Muito! Cadê o Né? juntando? Pois é. As belezas da internet. Diferente, né? Isso mesmo. Eu não sei. Então, Gleison, eu vou pedir para você começar com a nossa prece inicial, pode ser? Ok. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão me Sim. ouvindo? Beleza. Vamos nós, gente. Elevando nosso pensamento ao Pai Maior, com gratidão, saúde, luz e proteção, te pedindo nesse momento, agradecendo pelas oportunidades, pelo novo dia que se passou, pelo novo entardecer, pela nova tarde, e aqui chegamos a esse novo anoitecer, e que possamos ser merecedores de ver um novo amanhecer, sobre o novo sol, sobre novas nuvens, novo céu, que as oportunidades do Pai Maior possam sempre estar conosco. Amigos celestiais, benfeitores de luz, te pedimos também a tua gratidão por sempre estar conosco, nos amparando, nos auxiliando, e pedimos também essa noite, nessa humilde, serena reunião, porque assim disse o Mestre, onde tem um ou dois que falaste o teu nome, tu estarás presente, com o teu amor, com a tua misericórdia, com a tua compaixão, e que nossas palavras, que nossos pensamentos, que nossas ações sejam direcionadas a corações abertos, e que possam aprender e evoluir e conseguir e avançar e caminhar em busca de sua própria luz, em busca do Criador. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então, né, gente? Então, eu vou dar de novo boa noite pro pessoal. E vocês fiquem à vontade para comentar, para a gente interagir. Hoje é uma noite de bate-papo, certo? Então, para começar, para a gente abrir a noite, eu vou fazer uma citação de Caiba Schutel, que fala assim: sem compaixão não há caridade. Achei bem forte. E eu quero pedir para a nossa convidada o porquê que ela escolheu esse tema, e fique à vontade também para falar sobre ele. Bom, Compaixão. Eu fiz um curso de atendimento fraterno no ano passado, lá na Comunhão Espírita. Teve duração de 1 ano, e ele eram 2 horas por semana, às quintas-feiras. E foi um tratamento intensivo de choque para todos nós que estávamos ali participando, porque a gente sabe que
sempre os primeiros beneficiados somos nós. E dos temas tratados para que a gente pudesse oferecer um serviço melhor e um acolhimento melhor àqueles que procurassem a casa, era justamente entender esse fator da compaixão, que por muito tempo, e talvez muitos de nós cometêssemos esse erro de confundir com pena, com dó. E a partir do momento em que ali foi colocada a diferença entre compaixão e pena, dó, a diferença entre compaixão e misericórdia, e como a compaixão nos ajuda não só a acolher melhor qualquer irmão em sofrimento, mas também no nosso processo aqui evolutivo de lidar com pessoas diferentes, lidar com o erro do outro, assim como o nosso próprio, porque temos que ter compaixão em relação ao outro e também em relação a nós mesmos. Isso fez total diferença na minha vida. É algo que eu carrego. Não vou dizer que é fácil aplicar a compaixão em 100% dos casos, mas está ali presente como um norte. Então, é questão de estar sempre relembrando, porque isso traz leveza diante das dificuldades da vida e principalmente do erro do outro, que muitas vezes nos machuca, né? É verdade, viu, ô Camila? Puxando aí o seu gancho, Camila. Muitos de nós mesmos, né, a gente confunde a compaixão, certo? Mas né, se você for puxar, se você for no Google, ela traz, né, ela vai alinhar a compaixão a uma par de coisas, que é isso que você falou, a pena, a, a pena, a misericórdia, a beneficência, a indulgência, certo? A benevolência. Então, mas a compaixão em si, ela é única. Ela é muito além disso. Ela é muito além disso. É, ao longo do tempo, Camila, ao longo do tempo, a compaixão, ela sempre nos acompanhou. Só, só que como eu estava falando hoje, eu até conversei isso hoje com uma pessoa aqui hoje, que a gente não. Camila, a gente fala coisas que a gente não sabe, que a gente não compreende. A gente fala coisas que a gente não compreende. O nosso condicionamento, Camila, a nossa linha de pensamento, né, é um vício de linguagem. É um vício de linguagem. Então, resumindo, a gente fala palavras que a gente não conhece, né, Clara? A gente não sabe o significado. Não é verdade? Né? Então, é verdade. Então, vamos. Caridade, que é um exemplo, a caridade. Poxa, qualquer um fala da caridade, Camila. Mas em si, o que é o significado da caridade, o real sentido da caridade, o aprofundamento dela, a gente só aprofunda as coisas e só vê as coisas, Camila, no meu ver, a parte externa. A parte externa. Disparou o alarme. Disparou o alarme. Olha, disparou o alarme. O alarme que é compaixão. Calma com ele. Então, Camila, é isso. A gente vê pela caridade. Assim a compaixão. É tanto que aquele condicionamento diz assim, Camila. Você tem dó ou tem compaixão? É sem compaixão, viu? É sem compaixão. Aqueles condicionamentos de filmes, né, Camila? De filmes, onde mostra a violência. Olha só que interessante, Clara. Quando eu falo isso aí, você associa logo a violência, Camila. Associa logo a violência. A gente associa a compaixão à violência. Então, ao meu ver, gente, a minha compreensão, Camila, ela é muito além disso, certo? Ela faz parte de nós. Só que é uma ferramenta que a gente não trabalha. É uma ferramenta que Deus nos deu, que a gente não trabalha. Quem usou a compaixão além de Cristo, além do Mestre, Camila? É isso. Nossa, Jesus, ele usou a compaixão a todo instante, a todo momento. É que é difícil, né? Porque a gente fica muito enraizado no nosso mundo, vendo só o que a gente está passando, que a gente precisa. Então a gente não enxerga também o próximo, o nosso irmão. E é muito difícil isso, ainda mais hoje. Eu acho que percebo que parece com a rede social, assim, com o celular, a gente está cada vez mais fechado assim, no nosso mundo, em torno do nosso umbigo, do que a gente está precisando, do que a gente está. E não enxerga em volta.
no curso, né, quando a gente começou a tratar sobre compaixão, o que nos foi trazido é que compaixão é acolher a humanidade do outro. Então, é entender que o outro está numa posição de falível, assim como nós. Estamos num planeta que acolhe espíritos dessa categoria, espíritos imperfeitos, e então entender que todos somos falíveis e que o outro está dentro ali do normal, do esperado. É esperado mesmo que se falhe, que se erre, e quantas vezes forem necessárias para o despertar daquele espírito. Mas quando a gente se deparar com alguém em erro, seja, por exemplo, um atendimento fraterno, alguém que está ali se abrindo, e muitas vezes vai falar de coisas muito pesadas, que nós, num primeiro momento, se não estivermos vigilantes e harmonizados com o que a gente chama no nosso curso de terapêutica do Cristo, podemos, de alguma forma, julgar o que aquela pessoa está falando, porque vamos considerar um erro grave, vamos assim dizer. Podemos julgar também. Camila ficou sem som. Eu também não estou escutando. Aconteceu alguma coisa, Ó, Camila. Ah, A outra parte voltou. que a gente sequer está ouvindo, mas que faz parte ali da história que está sendo contada, às vezes a gente vai começar a julgar. Eu percebo que o alarme disparou e agora a empresa está me ligando para saber se está tudo bem. Mas enfim. Então nós podemos entrar nessa sintonia de julgamento, que foi o que Jesus nos ensinou, que não era o caminho. E assim também em relação a nós mesmos, o quanto a gente se culpa, o quanto a gente se condena pelos nossos próprios erros, e às vezes não se perdoa pelo simples fato de ter errado, como se nós tivéssemos, como se esperasse de nós essa perfeição, quando na verdade estamos aqui para justamente nessa escola estarmos passíveis de tentativas, erros, tentativas e acertos. E Deus não tem pressa. Então, por que nós temos que ter e por que nós temos que exigir isso do outro? E na hora que a gente acolhe essa humanidade, o nosso olhar muda. É treinar realmente o nosso olhar para o outro. de novo sem som, Camila. A Camila sem som. Enquanto isso, então, quando ela está resolvendo... Não consegui, deixa... Acho que... Vamos deixar. Voltou. Voltamos. Ok. É isso. Não, de novo, Camila. Enquanto isso, eu vou ler um comentário da Sandra que fala assim, que está tudo bem em errar, mas orar e vigiar. A gente tem que estar sempre atentos a isso. Agora você congelou, Camila. A Camila vai aparecer. A outra Camila falou assim, a vida é um ensaio e o erro constante. A Dani, ter um olhar amoroso para o irmão que, assim como nós, é aprendiz, tem suas dificuldades. Exatamente. É isso mesmo. Camila... E é justamente isso, né, Gleison? Porque a gente está aqui para aprender. E errar faz parte do nosso dia a dia. Agora você voltou, Camila. Deu para me ouvir enquanto eu estava falando no telefone? Não. Não. Ah, tá. Você ficou congelada. Ah, tá. Então tá. Desculpa, gente. Imprevistos. Tudo bem. Não tem problema, faz parte. Acontece, sempre acontece. Aliás, faz parte, literalmente, né? A gente sempre tem. Geralmente acontece alguma coisa, mas a gente consegue se virar e vamos assim mesmo. Isso. Assim mesmo. É exatamente isso mesmo. Seguindo aqui o gancho, gente. Ô, Camila, e como a gente estava falando, né, Camila? Ninguém conheceu isso e vivenciou e passou e trouxe isso que nem Jesus, né? Você vê, Camila, que as pessoas daquele tempo não são diferentes de hoje, não. Então, Jesus, eu vou dizer aqui no meu ditado, aqui no Nordeste, ele quebrou muita cabeça, viu? Ele quebrou muita cabeça com os filhos, com os companheiros dele, certo? Ele teve que ter muita compaixão
certo? Porque aquela coisa, Camila e gente, naquele tempo a linguagem não era a mesma de hoje. E o que Jesus quis trazer é tanto que ele disse, Camila, que ele não veio destruir nada. Olha só, então, quando Jesus falou daquela maneira, né, Camila, certo? Né? Eu não vim destruir a lei, né? Pelo contrário, eu vim apenas o quê? Certo? Deixar tudo naquela linha. Poxa, as pessoas perderam a cabeça, né? Blasfemaram Jesus, disseram que ele era isso, que ele era aquilo. Então, olha só, Camila, a divergência, o olhar da compaixão com ele. Isso. Faz sentido isso aí? Tá vendo? Então, ele, Jesus enfim, né? Jesus é demais. Ele que teve a compaixão de compreender o coração dessas pessoas, como você falou, que não estão no tempo deles. Não estão. Então, o que tem que fazer é se compadecer deles, né? Ter a misericórdia e esperar o momento florescer, certo? Que é muito de nós. Camila, o seu olhar ainda não é o mesmo do meu, não. O da Clara não é o mesmo do meu. Então, Camila, o nosso papo, o nosso diálogo, às vezes não vai dar certo, não pode chegar, porque ainda é o nosso olhar, a nossa percepção. O que a gente tem que fazer é não entrar em julgamento. Como o pessoal que falaram, a gente julga muito, né, Camila? A gente julga muito. E é isso, Camila, minha amiga, que faz a gente nos bloquear. Isso. A nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa prepotência, e isso nos priva da beneficência, da benevolência, da caridade, da chave que é essa compaixão. A gente não sabe, Camila, a gente prefere saber o quê? Atacar. É muito mais fácil. A gente bota força, né, Clara? A gente potencializa nossas energias em atacar, em julgar, em criticar e apontar os dedos. Mas se compadecer do outro, e onde entra também a caridade, ô Camila, a gente não faz. Mas temos tudo isso. Nós temos tudo isso, né? Nós temos essas ferramentas, né? A gente só precisa saber usar. Por que que Jesus falou, Camila, que vós sois deuses? Nós somos deuses. Só que ainda não temos, ainda não sabemos usar a nossa capa. A gente não sabe voar nem sobre a gente, não é claro? Nossa capa de A deuses, gente não né? sabe nada, na verdade, né? Né? Na verdade, aliás, a gente sabe só, né, que a gente não se permite, né, que está tudo no nosso inconsciente, está tudo armazenado. Só que muitos de nós ainda a gente prefere se conter, né? Se conter. A gente se prende a isso e a gente acaba se escravizando da gente mesmo, né, Clara? É interessante, a gente acaba se escravizando da gente mesmo. A gente não se permite evoluir, né? Enfim, se buscar, né, a essas maravilhas que o Criador nos oferece. Eu vou ler só um comentário aqui que as pessoas estão falando, vamos interagir um pouquinho. Que a Camila falou que, segundo Guimarães Rosa, a vida é um eterno rasgar-se e remendar-se. A Andréia está dando boa noite e falando que, para ela, o significado de compaixão é um misto de amor, empatia e acolhimento. Claro, com certeza. O Marcos Perfeito. Paulo falou: sempre é importante entender a linha tênue da autocobrança e de sua natureza humana, Paulinho, até mesmo obrigado, para, Paulinho. até mesmo para saber se sair de possíveis conflitos internos existenciais. E a Camila colocou aqui: compaixão é acolher o outro como ele é. Isso Pois é, né? é verdade. Às vezes a gente quer acolher o outro como a gente quer que ele seja, né? Não consegue ter essa visão de compreender, de entender, de ver que também que as situações, as ações que ele toma em consequência das coisas que ele já fez, o que ele sentiu, o que ele já passou. E a gente não conhece a história da outra pessoa. Então a gente tem que ter esse olhar benevolente sobre o outro para a gente conseguir ter uma compaixão, né? A verdadeira compaixão. Não, e detalhe que, assim, a gente não conhece a história do outro e às vezes nem ele mesmo conhece a própria história, já que ela não abarca somente essa existência. Ela traz toda uma bagagem lá de trás que influencia nos nossos comportamentos, nas nossas dificuldades, nos nossos pontos fracos, nas nossas tentações. Então, é tanta coisa envolvida para que nós agora, assim, de uma forma irresponsável, apontemos o dedo e falemos dessa pessoa,
Sendo que tem tanta coisa envolvida, assim como em relação a nós mesmos, porque a compaixão a gente vai sempre repetir, que ela tem que ser aplicada tanto para o outro como para si. A gente vai lembrar daquela passagem de Jesus com a mulher adúltera, que ela estava ali pronta para ser apedrejada, era a aplicação da lei mosaica da época, e então Jesus interfere e vira para todos aqueles, tinham homens muito mais velhos, anciões que já viveram muito, né? Então tinha uma história ali para contar e, claro, vários momentos de erro. E ele virou e falou assim: quem nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos foram saindo. E a ordem foi dos mais velhos aos mais novos. Para mostrar que quanto mais tempo a gente passa por aqui, a gente pode pensar assim que realmente a gente ganha mais sabedoria, mas ao mesmo tempo também foi mais tempo para errar. E foi graças a esses erros que a gente também foi aprendendo muita coisa. Mas ninguém ficou. Ninguém ficou. E quando ele vira para a mulher adúltera e pergunta se alguém ficou, e ela diz que não, ali é um momento em que Jesus está ensinando para ela, mostrando para ela que a sua dignidade foi retificada. Porque ela percebeu a sua humanidade e que existe também no outro. Porque ali todos eram falíveis, não somente ela. E isso traz um fôlego para ela continuar tentando. Porque ela vê que não é pior do que ninguém. É só mais uma no meio de todos nós irmãos caminhando juntos que errou e que ia ter novas oportunidades. Então, quando ele fala, vai, não peques mais, porque eu também não te julgo, ele, né, um espírito crístico, que mesmo à época, se nem todos soubessem, percebessem a grandeza espiritual de Jesus, de certa forma, sim, todos percebiam que ele era diferenciado. E mesmo assim, um homem tão bom não estava julgando. Um homem que, frente aos outros, estava isento de erro, não estava julgando. Então, quem somos nós? E ali, quando ele fala, vai, não peques mais, a gente tem que entender o sentido de pecado aí também, porque na tradução, o idioma original estava em aramaico, quando foi passado para os evangelhos, e a tradução correta era, para a linguagem da época, significava errar o alvo. E não o sentido de pecado que a gente traz hoje, como se fosse um comportamento pré-determinado por Deus, que quando é transgredido, isso traz uma punição. É errar o alvo da nossa existência, nosso planejamento reencarnatório. A gente se desviou do caminho, a gente se desviou das leis divinas, mas não é algo fechado que se espera de nós e que a gente tem que ser aquele robozinho que vai fazer exatamente daquela forma, mas sim estar dentro das leis de Deus. Então, quando a gente erra, isso não fala quem nós somos, mas quem nós estamos. E é um convite sempre para retornar para o caminho. E Jesus está ali, é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, porque ele mostra como agir, como seguir, o que fazer. E, na dúvida, a gente tem que sempre lembrar. Uma vez me falaram assim, eu acho que a gente colocar Jesus como modelo é muito, porque faz a gente se cobrar demais, a gente fica se comparando com o espírito dessa grandeza e isso acaba desanimando. Quando na verdade não, né? Porque a gente não precisa achar que vamos conseguir agir exatamente como Jesus, mas tê-lo ali como um guia para saber aonde almejamos chegar já faz toda a diferença, porque muitas vezes vamos perguntar: você sabe para onde você está querendo ir? E se a gente não sabe nem para onde está querendo ir, como a gente vai saber o que tem que tentar fazer? E a gente sabe, a gente quer chegar onde Jesus chegou, ser como ele era e agora ainda mais, né? Porque ele não parou de evoluir. E saber que ele está do nosso lado. Verdade. É verdade. Eu gostei dessa tradução, eu não sabia disso. Interessante. Porque o idioma original dos evangelhos está em grego, mas Jesus ali na hora ele falou em aramaico. E na hora que traduziram, aí eles não usaram a palavra original. E aí eles trouxeram já para esse sentido deturpado. Se for pegar o original do grego, a gente vai entender, porque vai ver que em aramaico significava errar o alvo. Gostei disso. Exatamente. É exatamente isso. E é isso, Camila, trazendo o gancho, antes da Clara ir para os comentários, achei de comentário bem interessante. Você vê, Camila, no Evangelho,
quando Jesus ele fala pelas parábolas e pelas simbologias alegóricas. Quando ele vem falar da espada, quando ele vem falar abandonar pai e mãe, quando ele vem falar odiar pai e mãe, que não é nada disso. Isso você falou. Então, se o evangelho tem que ser estudado, analisado, vivenciado. Uhum. Porque eu posso pegar o evangelho, ô Camila, e posso transformar ele numa arma para mim mesmo. E eu posso usar o evangelho, né, para ferir outros corações. E infelizmente isso não é diferente, não é verdade? Uhum. Sabemos disso. Sabemos que muitos irmãos ainda que não estão nessa caminhada ainda, eles pegam o evangelho e eles deturbam, né, como você falou, literalmente usam como armas manipulação, né, para oprimir, aterrorizar, certo? Aí o que, é que eles vão dizer, Camila? Ó, tá lá no evangelho. Jesus falou isso, ó. Ele não veio trazer a espada, ele pediu para odiar pai e mãe. Deixa teu pai, certo? Certo? É assim que usam, né? Nessa manipulação. E é tanto, Camila, que muitos irmãos, os nossos irmãos de outras vertentes religiosas, eles estão totalmente ainda mergulhados e enraizados naquela religiosidade primitiva, certo? Então, ô Camilo, isso me remete a Kardec. Kardec, genialmente, ele vem falar que não adianta a gente debatermos com esses irmãos, porque isso é falta de compaixão, Clarissa. Porque por mais que eu vou debater isso com a Camila, certo? Ela não vai conseguir me compreender. E eu não vou conseguir compreender ela, Camila. Então, Camila, eu vou estar sendo, sabe o quê? É a falta de caridade, de compaixão com o outro. Porque eu vou querer para ela, ou Camila, a minha verdade. Não, você vai ter que aceitar a minha verdade. É isso? Eu vou empurrar a minha verdade a goela abaixo de você. Ainda há pouco, não sei se ele está aqui, o Paulo, eu estava ali fora pegando ventinho, que aqui tem calor, aqui no Nordeste, viu? Só hoje eu tomei 4 banhos, eu quebrei o recorde de hoje, viu? 4 Nossa, banhos. aqui esfriou bastante. Pois é. Então, chega o irmão falando assim, Camila, Jesus está voltando, certo? Aquele que não se redimir, certo? Vai de um arrebatamento, certo? Então, eu ouvindo isso, Camila, do que vai adiantar, Camila, eu dizer, você está errado, do que vai adiantar? Ele não vai querer me ouvir, certo? Né? Ele não vai. Então, eu tenho que, né, ouvir, Clarice, né, e ter a compreensão que ainda é o pensamento dele. Ele ainda está assim. Porque muitos de nós ainda somos assim, Camila. Ainda somos assim, certo? Nós espíritas, viu? Nós ainda confrades, irmãos, nós somos assim. Nós queremos empurrar, Camila, a nossa verdade, porque acha que o espiritismo é a verdade única, né? Não, não é não. Não é não. Não é isso. O espiritismo ele é uma luz. É uma grande luz que nos esclarece, certo? E Kardec, ele fala isso novamente e passou a vida nas suas obras falando isso, certo? Não perturbe, não combata, certo? Não agrida irmãos, certo? O espiritismo ele não é isso, certo? Ele não nos proíbe isso. E é o código de Cristo. Esse é o código de Cristo, certo? E é exatamente, Camila, onde diz, o espiritismo não veio derrubar nada, gente. Ele não veio destruir nada, Clarissa, né? Sim. Ele não veio mudar nada. Ele só falou o que já existia e o que existe, né? Só E eu acho que ressaltou, a na Clarissa verdade, me né? falou, né? Só ressaltou. Não é isso, gente? Então, é bem por aí. É isso? Isso. Então, eu vou ler um pouquinho dos comentários. Fábio Medeiros falou: compaixão é a empatia em ação. O Jorge escreveu: o Espiritismo também nos traz racionalidade, equilíbrio e coerência, porque muitas vezes precisamos nos posicionar, mas com amor, paciência e principalmente o exemplo na prática. E resume bastante o que você falou, né, Gleison? Sim, sim. O Marcos Paulo escreveu: compaixão, um trabalho diário da reforma íntima com frutos a longo prazo. Isso é verdade. Alberto: compaixão lembra paixão. André: a gente erra mais que acerta.
Com certeza. A gente estamos aqui justamente por causa disso, né? A Dani Pedrazzi escreveu: essas pontuações sobre a tradução são muito importantes. Haroldo Dutra nos traz bastante isso. Muito legal, Camila. É que são, Exatamente. que são detalhes, né, que a gente acaba passando, não é divulgado, então quem não tem esse estudo aprofundado não tem esse conhecimento. É por isso que o ideal é ler o Evangelho da tradução direta do grego para o português, no nosso caso, né? Porque o grego foi o primeiro idioma, os primeiros evangelhos estavam em grego já não estavam em aramaico, porque era a língua, vamos dizer assim, mais universal da época e já foi escrito dessa forma. Então, muitos já leem na tradução feita do latim para o português. E aí já houve muita alteração, já é traduzido de uma forma que convenha para uma ou determinada religião. Agora, se a gente pega o original, que é o grego, aí a única versão que a gente tem para o português, do grego diretamente para o português, é a do Haroldo, que é o evangelho que ele traduziu. O André escreveu: se eu não for exilado do planeta Terra e poder ficar aqui já é uma grande conquista. Eu concordo com você. A Camila escreveu: muito legal você falar sobre isso, Camila. Interessante se olhar para a tradução. Sim, sim. Tem que ter esse olhar, né? Exatamente. Não precisa. É porque as pessoas acham, né, Clarissa e Camila, que para entender a estudar o Evangelho, enfim, tem que ser espírita, estudar a doutrina, a obra. Não, qualquer vertente, irmãos, pode sim se aprofundar, né, numa teologia, enfim, profunda do Evangelho, não é verdade, Camila? Né? Em cima, né, do seu raciocínio, com bom senso, né? Com seu bom senso, porque qual é o grande germe, a grande arma que ainda habita nos nossos corações? O fanatismo, né? Ainda é assim, fanatismo. Então, quando cria o fanatismo, Camila, né, isso fica perigoso, que é isso que a gente está acabando de falar. A gente esquece de todo o amor, enfim, que foi dito aí, numa vertente só, a gente esquece de tudo isso, tá? Compaixão com nossos amigos, nossos irmãos, nossos entes queridos, e, enfim, a gente entra na prepotência, né, Clarice? Na prepotência, vamos ao orgulho, e é isso. E o conhecimento, ele faz isso com a gente, viu? O conhecimento, ele é bom e é perigoso. O conhecimento, tanto, ele é uma arma perigosa. Verdade. Tanto que o André escreveu aqui: muitos se escondem atrás da Bíblia, do Evangelho. Só que daí, assim, né? Tem que amar ao próximo. A gente ama o próximo que concorde com a nossa ideia. Daí fica só nisso. Não tem espaço para conversar ou para ver a visão do outro também. O que ele entende, né? Que às vezes pode trazer algum conhecimento a mais, pode ajudar, né? De alguma forma. E no início da conversa a gente falou que compaixão e misericórdia não são a mesma coisa, mas caminham lado a lado, se integram, conversam. E na hora que a gente vai falar de misericórdia, porque tendo a misericórdia que a gente aplica à compaixão, que é essa aceitação da humanidade do outro, a gente vai lembrar daquela parábola contada por Jesus, dos 10.000 talentos, que resumidamente um rei, ele tinha emprestado uma quantia para um dos súditos, e passou-se o tempo de devolver esse dinheiro e ele não devolveu. E aí as consequências eram severas, ele ia ser preso, ia acontecer um monte de coisa com ele, e ele vai lá e implora pro rei: por favor, me perdoa, me dê mais um tempo, eu realmente não tenho agora, mas eu vou pagar, por favor, e implora essa misericórdia. E o rei, ele se compadece. E ele não só dá mais tempo, ele perdoa a dívida. Ele fala assim: tudo bem, então não precisa mais me pagar. E deixa ele ir. Só que assim que ele sai, ele encontra com outro súdito que estava devendo dinheiro para ele. E ele vai lá cobrar. E aí esse cara faz a mesma coisa com ele: por favor, eu não tenho esse dinheiro. E era um dinheiro
assim, um valor bem menor, mas assim, infinitamente menor do que o que ele devia ao rei. E mesmo assim, ele tendo sido acabado de receber essa misericórdia, assim, vamos dizer, perdoado, quando ele precisou fazer isso pelo próximo, ele foi inflexível e falou assim: não, você não tem meu dinheiro, então tu vai preso, então tu vai sofrer as consequências. E aí ouviram, perceberam isso, contaram para o rei. E aí o rei resolveu aplicar, então, desde então, a sanção que já lhe cabia por não ter pago. E com tudo isso, Jesus, claro que a parábola tem um ensinamento infinito para nós, então, mas uma das coisas que a gente consegue aprender é que é o que nós fazemos, né? Nós agimos dessa maneira. Nós temos a misericórdia de Deus que nos permite estar aqui novamente, tentando para reparar os nossos erros, para crescer enquanto espíritos. E de repente a gente se depara com pessoas na nossa vida ou na sociedade onde a gente está imerso que erram diretamente conosco ou erram prejudicando em massa, seja lá o que for, e nós tão rígidos, cobrando deles que agissem diferente e inflexíveis. Não queremos perdoar, não queremos tolerar, não queremos entender que errar faz parte, quando talvez nós já fizemos muito pior em outras existências e agora estamos lá cobrando o bracinho cruzado, não queremos saber. Entendeu? E é bem isso, ou seja, que a gente tenha mais misericórdia, porque Deus tem misericórdia conosco todos os dias, a cada instante que se passa. E é sempre lembrar que misericórdia não quer dizer isenção das consequências dos nossos atos, mas a oportunidade de aliviar através do amor e de fazer esse pagamento, vamos assim dizer, que essa reparação que a nossa própria consciência nos pede, amando. Exercendo o amor na prática, porque o amor não é uma palavra que a gente usa só para falar que sente. A gente demonstra é nas pequenas atitudes, e não só em relação a quem faz tudo do jeito que a gente gostaria que fosse feito, mas justamente de quem age de forma completamente diversa. Quando a gente conseguir unir essas duas coisas, de enxergar a humanidade do outro, aceitar e ter misericórdia, a gente entendeu o que veio fazer e aprender aqui. Verdade. Exatamente. Exatamente. Aqui tem um comentário que fala assim: a ignorância, falta de saber é precário fora da doutrina espírita. É muito triste quem já reparou como as coisas aqui na Terra, como é as coisas aqui na Terra. É complicado isso. Às vezes a gente não consegue, eu percebo às vezes que a pessoa não aceita o olhar que ela tem e daí também ela impõe isso para o outro. São diversas coisas que acontecem, né, que a gente percebe e que parece que essa falta de compaixão com o próximo é uma coisa que está muito em falta hoje em dia. E como está, né? Como está. O Emmanuel, Camila. Emmanuel, ele tem, tem um texto grande que eu não sei, não lembro qual é o livro, mas enfim. Ele fala da compaixão. E ele, Emmanuel, como sempre, né, na sua linguagem, né, naquela linguagem dele, né, erudita de Emmanuel, ele fala da compaixão com extensão, certo? Longa, que vem, sabe, vem tudo afilando, colando, sabe, com amor, aí tudo assim, com a beneficência. Então, ele diz assim, o Camilo Emmanuel, essas minhas palavras, né? Eu consigo compreender. Ele fala, se a gente for trabalhar nesses pontinhos costurando, a gente vai seguir o caminho da compaixão direto à nossa verdadeira luz. E é verdade, né? É verdade, viu? Mano. Joana de Ângeles, pelo olhar psicológico, que eu adoro, sou fã de Joana, viu? Joana, fantasticamente, ela vem falar como a compaixão, ela afeta a nossa parte psicológica. Ela fala quando você deixa de ter compaixão, quando você se avicia, certo? Nessa doença perniciosa da alma, que ela fala, né? Aquela linguagem também dela, você vai alimentando, tomando esse remédio, esse veneno, que mais na frente você não vai perceber, mas aquilo vai te causar uma desordem no teu perispírito, que você vai arrastar, Camila, lá para o plano espiritual. E quando chegar no plano espiritual,
certo? Você vai ajustar isso, vai ser lá cuidado para quando voltar aqui, essa doença não se propagar no seu, na sua origem, na sua caminhada reencarnatória. Então, é tão interessante isso aí, como tudo se ajusta, né, Camila? Tudo se ajusta, né? Como eles falam, né? Então, vindo isso de Emmanuel e de Joana, tá aí, ó, Clarissa. Nós temos todos, né? Temos todos os remédios, né? As receitas para trabalharmos, né? É, A gente tem toda a receita para trabalhar, Camila. só falta, Só que a gente não aplica, a só gente falta usa. colocar em prática. Eu, É, pois é. olha só, Gleison, eu achei uma obra do Divaldo Franco, da Joana de Ângeles, que se chama Responsabilidade, que fala sobre compaixão. Eu vou ler uns trechos aqui que fala assim, ó, a compaixão auxilia o equilíbrio psicológico, por fazer que se Aí, olha aí, reflexione em torno das ocorrências que atingem a todos os transeuntes da experiência humana. olha aí. Justamente eu já lembrei quando você falou. Mediante o hábito da compaixão, o homem aprende a sacrificar os sentimentos inferiores e a abrir o coração. Quando se é capaz de participar dos sofrimentos alheios, os próprios não parecem tão importantes e significativos. São uns trechos. O texto é bonito. Quem tiver interesse de procurar, de conhecer, se chama Responsabilidade. Muito legal. Exatamente. Uma, Exatamente. uma Só coisa que eu um queria minuto. trazer para vocês hoje também, sem dar spoiler, então não vou falar qual é o filme. Vai ficar. Quem já tiver assistido talvez perceba e saiba qual é o filme, mas eu não vou falar qual é o filme para não dar spoiler para quem ainda não assistiu. Mas nesse filme tem um vilão e tem um herói. E chega um momento em que o herói, ele passou por muita coisa e foi muito prejudicado por esse vilão. Inclusive, o vilão mata o pai do herói. Então, ele carrega muitas dores. E o herói, ele é uma pessoa muito boazinha no filme, mas chega um momento em que ele começa a ficar dominado ali pela revolta. Dessas perdas e de todo o prejuízo que esse vilão trouxe. E ele ali se encontra em determinado momento do filme que ele tem a possibilidade de matar esse vilão. Coisa que até então ele sempre tinha se negado a fazer. Ele achava que não precisava chegar a isso porque ele não era um assassino. Mas ele estava com tanta raiva naquele momento que ele queria matar. Só que ele estava ali numa simbiose com uma voz interior que falava com ele. E essa voz, no momento, fala para ele assim: não faz isso, não faz isso. Nós não somos assassinos e eu tive a oportunidade de ver o passado desse vilão. E eu vou te mostrar para você entender por que ele tá assim agora. E aí ele pega e mostra, passa tipo um filme na cabeça do herói, em que ele vê a infância, a idade adulta, e aí perde a mãe também é assassinada por outras pessoas, e é levado para campos de concentração, e é usado como cobaia em vários testes, sofre pra caramba, enfim, passou por muitas coisas e se tornou uma pessoa endurecida. E aí ela, então, era a forma de reagir diante da vida. Era assim. Só que quando o herói percebe isso, quando ele consegue visualizar isso, ele percebe, caramba, ele é tão vítima das circunstâncias quanto eu. E ele sofreu tanto quanto eu. Ou seja, não tem aqui ganhador nem perdedor. Todo mundo perdeu. E ali ele poupa a vida. E ao poupar a vida desse vilão, esse vilão é tocado por esse gesto. E também tem a oportunidade de rever, porque ele viu simultaneamente o seu passado que estava ali escondido, porque doía lembrar. E então ele ressignifica aquilo, usa aquele gesto de misericórdia que o herói teve e se transforma como pessoa. E ali ele se regenera naquele exato momento. Então eu achei muito bonito o que esse filme trouxe, porque mostra uma coisa que nos falta por justamente não conseguir enxergar o que tem por trás das atitudes negativas dos outros. E que, como a gente fica nesse plano do vamos tentar imaginar, vamos tentar ter empatia, mas a gente não sabe o que é, fica difícil.
Mas que a gente perceba essa movimentação, esse exemplo que foi trazido nesse filme, para que a gente lembre que por mais que a gente não consiga visualizar exatamente o que foi que levou a pessoa a ser daquela maneira, a reagir daquela maneira, fato é que muita coisa rolou. E que, então, a gente sempre lembra disso. Tem coisa por trás, tem coisa que eu não sei, tem coisa que a própria pessoa não lembra. Deixa eu tentar, deixa eu tentar pegar mais leve, deixa eu tentar ser mais tolerante. É um exercício constante. Porque a gente cria uma expectativa diante das pessoas e das posições que elas ocupam nas nossas vidas, de pai, de mãe, de irmão, de familiar, de uma pessoa que está no poder e que a gente espera que haja de determinada forma. A gente está sempre esperando muito do outro, principalmente pelas posições que ocupam, mas no final somos todos humanos. Podemos estar ali momentaneamente nessa vida, ocupando um determinado cargo, uma determinada posição, mas tirando essa roupagem dessa posição que se ocupa, tem um ser humano, tem um espírito como nós, que está ali tentando e talvez falhando, mas quem é que não está falhando também enquanto está tentando? Todos nós. E não tem erro pior ou maior do que o outro. Erro é erro e ponto final. Então, bora olhar para o nosso, ver o que a gente pode fazer em relação aos nossos erros e em relação ao outro, torcer pelo melhor. Rezar para que ele tenha força, para que ele tenha resiliência, coragem de ultrapassar as suas próprias dificuldades. Porque a dificuldade do outro pode não ser mais uma dificuldade para nós. Mas certo é que nós temos as nossas. Então, vamos focar nisso e entender que assim como a gente tem dificuldades de ultrapassar certas barreiras, eles têm as deles. Essa barreira no momento deles, quem sabe a nossa no passado, foi muito pior. E quantas vidas talvez a gente demorou para chegar até aqui, né? Para conseguir superar essa barreira que hoje a gente olha de cima, como se isso eu não erraria, isso eu não faria. Fácil falar Comigo, agora, né? comigo isso não acontece. É, Bem isso mesmo. Um amigo meu que fala para dar um desconto de 100% para a pessoa. isso. Na hora é difícil. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que tentar praticar isso. E vai ajudar bastante. E perguntaram qual é o nome do filme, Camila. Bom, a gente, se eu falar, eu tô dando um super spoiler. Vocês têm certeza que vocês querem saber? Eu quero saber. Fala, Quem não quiser Camila. saber, tampa o ouvido, tira o som, Não, que ela então vai não, falar, é o gente. ouvido, né? Porque não vai estar no chat. Porque o filme é um que tá no cinema agora, que é aquele Besouro Azul com a Bruna Marquezine, Sim. do super-herói. É esse. Gostei, já fiquei interessada. Tesouro E daí Azul. tem um comentário que fala assim: na vida somos devedores uns dos outros. É isso. Exatamente isso. É, É isso mesmo. Eu trouxe um. Bendito seja o velho esquecimento, viu, Camila? Com Bendito, certeza. Se não fosse ele. bendito seja o velho esquecimento, viu? Interessante, né? e o Alberto que fala: Interessante. é importante sempre lembrar que somos perfectíveis, não perfeitos. Isso, exato. E estamos nesse caminho. A gente está se modelando, se transformando, ressignificando. Todos nós. Eu trouxe aqui um trechinho de um texto da Maria Dolores, que é a psicografia do Chico, está no livro Antologia da Espiritualidade, e chama Deus Quer Misericórdia. Mas aí eu vou ler só o finalzinho, que ela fala assim: flagelam-se mais longe os tristes companheiros, que andaram sem pensar nas veredas do crime, rogando leve olhar de bondade e esperança, numa frase de paz que os restaure e reanime. Essa partezinha lembra muito a experiência e o grande aprendizado que nós temos nas atividades mediúnicas, nas reuniões mediúnicas, onde espíritos, irmãos nossos, às vezes muito endurecidos, se fazem presentes e tentam nos atacar de todas as formas possíveis, porque é a forma deles se protegerem. Passaram por algo, um dia se viram expostos, vulneráveis, e perceberam que isso foi o motivo do sofrimento que carregam, então entendem que devem criar esse muro onde eles sejam pessoas que não despertem o amor, assim, para que eles também não acabem sentindo, né, nesse caminho e ficando vulneráveis pelo sentimento que sentem pelo outro ou por serem amados. Então eles fazem de tudo para não serem merecedores desse amor.
E o que eles esperam, estão acostumados a receber em troca de atitudes e palavras tão ríspidas, é raiva, medo, nojo, qualquer sentimento antagônico. E isso, para eles, é normal e é isso mesmo que eles querem. Mas quando, apesar de darem todos os motivos para que desistam deles, ainda assim há aquela insistência amparada no amor, amparada na compaixão, eles ficam completamente desarmados. A gente entende que a única coisa que desarma o ódio é o amor. É a arma mais poderosa do universo. E nada pode frente ao amor. Não tem como você dar amor e a pessoa ainda assim não se tocar. Ela vai se sentir tocada, ainda que ela não queira transparecer naquele primeiro momento. Mas é um trabalhinho de formiguinha que vai sendo feito. O amor penetra qualquer superfície, por mais rígida que ela seja e fechada. Então, aqui, quando Maria Dolores coloca essa parte, ela fala assim que eles erraram, andaram ali pelas veredas do crime, mas no fundo, o que eles mais esperam é um olhar de bondade, de esperança, uma frase de paz que restaure e reanime. Porque normalmente a gente vai estar ali condenando, apontando o dedo, isso só desanima. A pessoa fala assim, já tô nessa fase, já errei tanto, por que eu vou tentar melhorar? Eu não posso, eu não sou capaz. Ninguém mais acredita em mim, por que eu vou acreditar? E aí ela continua, ante os erros que encontres, não censures, nem te queixes. Trabalha, alma querida. Deus quer misericórdia. Ama, serve, abençoa e Deus te sustentará nas provas da vida. Porque a gente vai estar sustentando o outro e naturalmente nós vamos ser sustentados, vamos estar abertos a essa sustentação. Porque se a gente está na sintonia e na energia da misericórdia, a gente também vai conseguir perceber e deixar que ela flua em maior força em relação a nós mesmos. E aí ela termina assim, dizendo, vem como és e auxilia quanto que possas. Ou seja, você é esperado e você é aceito exatamente como você é, falível, com todos os seus erros, com todas as suas virtudes. Não se espera perfeição para que você seja amado. Você já é amado e esperado e ponto final. Não clames pelo céu sonhando em vão. Ou seja, saiba o que você quer e peça porque você sente que tem essa moral para pedir, porque é assim que você age em relação ao outro também. Nosso Senhor te aguarda. Tão somente traze teu coração. Então, ele não espera riquezas, honrarias, nada, só o seu coração. Leva o seu coração e também ofereça o seu coração para a humanidade, para todos os nossos irmãos que estão caminhando junto conosco nessa jornada evolutiva. Que texto lindo. Lindo, Que mensagem, É, perfeito, viu? bem isso. Fechou. A Dani Pedraza colocou aqui, quem ataca, quem aparece ser o mal, muitas vezes é quem mais carrega dores. Isso. Não dá para julgar jamais, como o Chico nos ensinou. Fechou. Verdade, quem ataca é quem isso, está né? em mais sofrimento. É porque eu acho que também, às vezes, não quer demonstrar o que está passando, o que está vivendo, então é mais fácil acusar o outro, mas nessa acusação ele já demonstra o sofrimento que ele carrega, né? É isso mesmo. Assim como às vezes a gente está triste, mas um sorriso por fora fingindo que tá tudo bem, muitas vezes nós estamos muito machucados por dentro. E a nossa forma de demonstrar isso é atacando o outro e sendo ignorante, né, em determinadas atitudes nossas, mas é uma forma de reação. A gente nunca sabe como vai reagir diante das circunstâncias. Então, como é que a gente pode julgar o outro pela forma como ele está reagindo diante dos seus próprios traumas e suas próprias feridas que ainda não cicatrizaram? A Dani Pedraza, ela falou assim, que dádiva a nossa, esse espírito ter estado conosco e deixado esse legado lindo das psicografias e exemplo de humildade e benevolência. Com certeza. É isso, né, gente? Deus nunca, Andrés escreveu, Deus nunca desanima em amparar a humanidade. A outra Camila
escreveu somente o amor, a solução de tudo. De tudo. Verdade. A Dani Pedraza, somos aprendizes, amigo. Juntos vamos caminhando com mais ânimo e fortaleza. Sempre, sempre, né? A gente está Sempre, aqui para aprender a sempre, amar. viu, gente? A escola é essa. Vamos aprender a amar. O pessoal adorou a sua Sempre. mensagem. É muito linda mesmo. Estão falando bem. Tá, não, tá. Gleison, quer falar mais alguma coisa? Acho que a gente já pode ir É, caminhando para a reta final, né? isso mesmo, né? A mensagem que a Camila trouxe, ela, como diz aqui, ela fechou com chave de ouro, e é justamente isso, né, que precisamos. E como a Dani Pedraza falou, somos eternos aprendizes. É tanto, né, Camila, que ainda vamos aprender quando chegarmos na pátria espiritual. Quem se engana, quem acha que não, ou está enganado. Ainda vamos aprender lá ainda. Vamos aprender a chance de que estamos aqui e erramos para continuar lá. E quando voltarmos, aprendemos de novo. Deus é ou não é misericordioso? Deus não tem compaixão de nós. Ainda bem, né? Deus Sorte a tem que ter nossa que ele compaixão, pode, que ele né? tem. A É moça. bem isso. Então é exatamente, né? Que a gente que possamos, né, praticarmos, né, e buscarmos dentro do nosso coração, do nosso íntimo, da nossa autorreforma de consciência, né, Camila? Trabalharmos essas ferramentas de luz, né? A compaixão, a caridade, a benevolência, né, a fraternidade, né? E a maior de todas, Camila, o amor, que é o amor. É isso. Pronto, esse é o caminho. Esse é o Ai, caminho, passou gente. tão rápido, foi tão Demais! gostoso. Gente, já deu Pois uma é, hora de live, olha só. pois é, E quero gente. agradecer a Eu só quero todos que estão agradecer aqui com a gente hoje, que tiveram também, ó. um pouquinho de paciência, gastaram tempo com a gente aqui hoje, pelos comentários lindos. Obrigado por todos terem participado. Agradeço mesmo. Agora o próximo encontro é só final do mês que vem. E Deus se quiser. Deus quiser, e há de querer. Já de A querer. Dani Ele Pedraza sempre quer. gastou das explanações cheias de referência, com sabedoria. O pessoal está agradecendo, eles também gostaram. Que bom, gente. Que bom. Então, convido já para o mês que vem, né? Então, quem quiser participar do próximo sábado, será no último sábado de setembro. Agora eu vou deixar a nossa convidada dar as explanações finais, qualquer mensagem também, se quiser divulgar a sua página, para o pessoal começar a seguir. E também peço para você fazer a nossa prece final, pode ser? Bom, queria E, agradecer. Oi, por favor, termine falando. não, eu só ia dizer que depois da prece final para o pessoal ficar, porque daí eu vou tirar os comentários para a gente fazer a nossa fotinha. Ah, então tá bom. Queria agradecer a presença de todo mundo, o carinho, o quanto vocês ajudaram aqui a complementar essas nossas reflexões nos comentários que enriqueceram o nosso encontro de hoje. Todos nós estamos aqui de parabéns, que em pleno sábado à noite estamos aqui reunidos para comungar com Jesus, para falar do nosso Pai, para elevar nossa sintonia nessa tentativa de encontrar um caminho e buscar forças para segui-lo. E estamos todos juntos, não tem ninguém melhor do que ninguém. Muitas vezes podemos ser confundidos pela nossa fala com pessoas que já alcançaram isso que está sendo falado aqui, e que não é o caso. Nós aqui estamos só repetindo o que Jesus nos ensinou e relembrando para nós mesmos o quanto temos que tentar praticar no nosso dia a dia, porque somos todos falhos, estamos aqui todos tentando melhorar e acertar, dando o nosso melhor. E é justamente nessa sintonia e nessa vibração e nessa lembrança constante da necessidade de compaixão com o outro e conosco que eu convido a quem se sentir à vontade a fechar os olhos, as janelas da alma, para que assim possamos voltar para dentro, sentir a presença do nosso Pai, que está dentro e fora. Estamos mergulhados em Deus. Ele nos abraça de todas as formas, de todos os lados, nos acolhe. Sentir a presença do nosso Mestre Jesus,
que está em sintonia conosco, com certeza acompanhou o nosso estudo, se alegrou aqui com a nossa humilde tentativa de entender um pouco mais sobre esse grande tesouro que ele nos deixou. Agradecer também pela presença da espiritualidade amiga, que nos intuiu, que nos inspirou. E o que nós mais pedimos agora nesse momento, Pai, é que todas essas reflexões, tudo de bom que nós possamos ter trazido hoje e aprendido dessas bênçãos que caíram sobre nós, que não fiquem esquecidas, que não fiquem ali num cantinho do nosso coração sem nunca serem usadas, mas que nós possamos colocar em prática nos momentos mais difíceis, mais desafiadores, que possamos também levar isso adiante, inspirar outros corações. Pedimos força, coragem para vencer os nossos pontos fracos, para vencer tentações. Fortaleça a nossa fé, para que mesmo diante dos maiores desafios, sigamos firmes, mesmo quando não entendamos os porquês, mas na certeza de que não estamos sós e que tudo concorre para o nosso bem. Pedimos que todos os nossos irmãos que nesse momento estejam sofrendo, principalmente pela incompreensão do resto, que sintam o teu amor, que sintam a tua misericórdia, que sintam a dignidade de serem humanos e falíveis como todo o resto também é, apesar de se colocar nessa posição de julgadores. Que tenham força, que tenham esperança em dias melhores, no porvir. Que seus corações se aqueçam e os inspirem para novas atitudes. E os anime para o amanhã. Que nós possamos perceber, Pai, aonde quer que estejamos, a oportunidade de sermos instrumentos do teu amor e da tua misericórdia. Pedimos que essa energia que foi gerada aqui hoje se espalhe pelo nosso planeta, chegando a todos, da maneira que cada um precisa. E também ajudando a espiritualidade maior em seus trabalhos que não cessam em nosso favor. Abençoa este trabalho. Graças Assim a Deus. seja. Graças a Deus. Então, gente, agora eu vou pedir licença para vocês, que eu vou tirar os comentários. Para a gente tirar. Gratidão. Que eu não lembro mais como é que tira. Ah, lembrei. Então, nossos amigos que estão aqui presentes, se vocês puderem tirar uma foto nossa, um printzinho. Então, tá. Agradeço a todos. Vamos ativar de novo os comentários. Obrigado de novo a todos aqui presentes. Que vocês tenham uma ótima noite, um ótimo domingo e que a gente possa se reencontrar outros dias, numa outra live, certo? Vamos nos encontrarmos. Obrigado, viu, gente? Obrigadão. Obrigada Obrigado, Camila. vocês. Obrigada a todos. Obrigado, Camila, por Obrigado, estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço Faz bem pra pela nós. oportunidade. Então tá. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Obrigado. Tchau, gente.